Então, quais são os benefícios da tecnologia CAI? Por que implementar a tecnologia CAI numa empresa? Primeiro, você tem maior eficiência e qualidade, porque você consegue realizar os testes das peças antes deles serem produzidos. Então, você consegue fazer testes para aumentar o desempenho da peça. Então, por exemplo, vou mudar esse material para a peça ser mais leve. Vou colocar um rasgo aqui, enfim. Você consegue fazer isso. E como a taxa de erro ela é muito baixa, você tem uma taxa de sucesso muito alta. Então, ele é muito próximo da realidade. Então, é muito provável que a sua peça, a sua montagem, enfim, seu produto, ele vai funcionar conforme você fez o teste, conforme foi simulado. E com isso você consegue maior qualidade, porque você sabe que ele não vai quebrar, que ele não vai falhar, dadas as condições de trabalho dele. Com isso, a gente consegue reduzir a quantidade de protótipos a serem construídos. Por quê? Porque você não precisa produzir um protótipo a cada mudança, por exemplo. Mudei uma espessura de 10 para 12, produz o protótipo. Fiz um rasgo, produz. Fiz um furo, produz. Então, você consegue reduzir essa quantidade. E com isso, você consegue uma economia de tempo e dinheiro. Dinheiro fica mais explícito, porque você economiza com materiais e até com a máquina. E a gente tem algumas questões mais intrínsecas. Por exemplo, você pode economizar com a manutenção da máquina, porque você usa menos ela, você exige menos da máquina. Ou, por exemplo, você pode economizar na conta de luz ou na conta de água, porque isso também gasta, gera um custo. E tem a parte de economia de tempo, onde, por exemplo, você não precisa deslocar um engenheiro que está fazendo o trabalho dele para poder usinar a máquina, para tirar uma pessoa de um lugar da função dela para ir usinar. Faz um protótipo. Aí daqui a pouco, faz o protótipo, para o processo. E você também consegue economizar o tempo propriamente dos engenheiros, porque eles não precisam fazer aqueles cálculos que são super complexos, com matrizes e fórmulas na mão. Você consegue colocar as fórmulas dentro do software e ele faz as forças, as situações em que a peça vai estar submetida. É claro que o software não faz mágica, então o engenheiro ele precisa saber, por exemplo, qual força em qual eixo eu vou colocar, quais as restrições que eu vou colocar de fixado ou se ele se move só em um eixo. E ele também precisa saber interpretar o que o software vai mostrar, os resultados do software. Então, o software ajuda, ele simplifica o trabalho, mas ele também não é mágico, ele também não fala, faz dessa espessura porque assim fica melhor. Não, isso daí o engenheiro ou a pessoa responsável precisa ter um conhecimento. Você também consegue um gerenciamento de risco, porque você consegue gerenciar a faixa que a peça vai funcionar bem. Então, por exemplo, eu coloquei uma força de 50 newtons, não quebrou. Mas se, por exemplo, eu colocar uma faixa, uma força de 80, ele vai surgir trincas, por exemplo. Então, você consegue gerenciar muito melhor esse risco. Então, você consegue ter uma noção de quando ele vai falhar, a quais situações quais situações que ele é aplicado que pode falhar ou não. E com isso, você consegue uma melhoria no ciclo de vida do produto. Porque se você sabe onde o produto vai falhar, você consegue, por exemplo, fazer uma manutenção preventiva. Então, você consegue fazer, por exemplo, deixar marcado, depois de um ano essa peça falha. Então, você já deixa acertado com o pessoal que faz a manutenção. E você pode falar, falta um mês para ter que fazer aquela manutenção preventiva. E aí você evita de fazer aquelas manutenções emergenciais que tem que parar linha de produção, gera uma série de frustrações, digamos assim. E você também tem a garantia de funcionalidade. Por conta dos testes que você fez lá no começo, que eu citei aqui da maior eficiência, você tem certeza, quase certeza, que o produto vai funcionar conforme você simulou. Então, conforme as forças que você aplicou, as restrições, você tem, por ter uma taxa de sucesso alta, por ser muito realista,
você garante que ele vai funcionar da forma que ele foi projetado para funcionar. Então, a tecnologia CAI, ela traz uma economia de tempo e dinheiro, mas não é só isso, você consegue ir além, por exemplo, com a melhoria no ciclo de vida do produto. E isso conta muito, porque se você tem um produto de qualidade e que você sabe quando ele vai falhar, isso conta muito para o usuário final. Porque você não vai querer comprar um produto, passa 2 meses, falhou, ou ter que mandar de novo para garantia. Então, esses são os benefícios que podem agregar muito para a empresa.